Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12 diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos na noite desse dia, com o objetivo de estudar a Tua Palavra, receber dos céus a revelação sobre as nossas vidas, para que possamos assim, meu Deus, ter o entendimento, o conhecimento, o preparo, meu Deus, suficiente para que possamos nos enraizar, nos alicerçar, nos firmar na Tua presença, com a condição, meu Deus, de assim suportarmos os vendavais, a tempestade, as tentações, as perseguições, tudo aquilo que tenta nos tirar da Tua presença, dos Teus caminhos, e assim continuarmos Te servindo, Te louvando. Assim venha, meu Senhor, e com a Tua Palavra Santa nos alimente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Tenha paciência comigo, pois a palavra será singela, será educativa, será ensinadora, será instrutiva. Conta-se que um dia, um ex-aluno, já adulto, casado, pai de família, encontra o seu antigo professor e se dirige a ele com muita alegria e se expressa diante dele com muita gratidão e diz: professor, o senhor lembra de mim? Ele diz: é difícil, eu tive muitos alunos. Hoje também eu sou professor, e sou professor graças ao senhor. O senhor fez uma coisa comigo que me motivou, me incentivou e me fez entender que ser professor é uma coisa muito importante, bela, e eu decidi seguir o magistério pelo seu exemplo. Ele diz: mas o que foi que aconteceu? O senhor lembra daquele problema que o senhor teve que resolver, o sumiço do relógio de um dos seus alunos? Ele disse: lembro. Pois é, o senhor deve estar lembrado da história. Ele chegou na escola com um relógio bonito, moderno, e chamou a atenção de todo mundo na sala, e eu desejei aquele relógio para mim. Status. Os amigos iam se aproximar. E na hora do recreio ele deixou o relógio na mochila, e eu fui lá e peguei o relógio e escondi para mim. Quando voltamos da recreação, ele sentiu falta do relógio, falou para o senhor, e o senhor determinou que quem tivesse pego o relógio devia devolver naquela hora. Obviamente que ninguém foi, eu também não fui, porque eu ia ficar desmoralizado, envergonhado. Mas aí o senhor tomou a seguinte atitude: de passar de banca em banca e revistar aluno por aluno para ver quem estava com o relógio. Só que o senhor fez um pedido e disse que quem não cumprisse iria ser reprovado da sua disciplina, que todos deviam estar de olhos fechados na hora que eu passasse. Não era para ninguém abrir os olhos, quem abrisse os olhos ia ser reprovado. E o senhor passou de banca em banca e chegou em mim, pegou o relógio, devolveu para o dono, e o senhor não me denunciou. Eu ia ficar desmoralizado, ia ser uma derrota para mim, uma tristeza. Mas o senhor não denunciou, e por essa razão eu decidi também ser professor, como o senhor o foi, e ainda o é. Então eu quero lhe agradecer.
O professor olhou para ele e disse: olha, de fato, eu estou lembrado do acontecimento do relógio, do fato do relógio, estou lembrado do problema, mas eu não sabia que era você que tinha pego o relógio. Como assim, professor? O professor explicou para ele o seguinte: porque na hora que eu passei para revistar os alunos, eu também estava com os olhos fechados. A moral dessa história, irmãos, é que dentro de cada um de nós existe um potencial, para o bem ou para o mal. Vai depender de como isso vai ser despertado, como isso vai ser tratado. E seguindo essa linha de raciocínio, eu como pastor de igreja, eu fico às vezes pensando comigo mesmo, qual deve ser a minha atitude, o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas ações, as minhas reações, para que possa desenvolver na igreja o desejo de ser mais crente, de ser mais fiel, de ser mais temente ao Senhor, de servir mais a Deus. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Porque eu entendo, irmãos, que eu sou falho, ilimitado em muitas coisas, e posso deixar a desejar em muitas áreas, mas isso me preocupa, porque eu quero despertar no Senhor e na Senhora o desejo de ser mais crente, o desejo de estar na presença de Deus, de vir para a casa do Senhor, de adorar ao Senhor, de orar, de se consagrar, de se santificar, de buscar a Deus. Este é o meu pensamento. Então eu fico pensando, preocupado, analisando como é que eu posso fazer, porque a minha atitude pode provocar em você o desejo de ser mais crente ou o desejo de se desviar, de vir para a igreja ou nunca mais pisar numa igreja. Então eu preciso analisar com muita paciência, com muito equilíbrio, porque o ser humano, ele vive em uma linha tênue, em uma linha de equilíbrio que pode ir para a alegria ou para a tristeza, pode se firmar ou se desviar. Está nessa linha esse pensamento, essa compreensão, esta visão de mundo. E como eu me preocupo muito com isso, eu fico analisando, e tem 5 coisas que quem vem visitar a nossa igreja, eu falo da nossa, espera achar aqui. Tem 5 coisas que quem vem nos visitar espera encontrar aqui. 5. Pessoas crentes de outra igreja, pessoas não crentes, novos, velhos, ricos ou pobres, todos que vêm aqui, eles esperam encontrar 5 coisas aqui. Primeiro, eles esperam encontrar que aqui seja um ambiente onde as pessoas sejam respeitosas. Eles esperam encontrar aqui. Segundo, eles esperam encontrar aqui um pastor ou um povo, uma igreja educada e gentil. Eles esperam encontrar aqui uma igreja paciente, tranquila. Eles esperam encontrar aqui um povo de bom testemunho. Sabe por que eu digo isso? Não me leve a mal no que eu vou falar. É porque é isso que eu tento transmitir para quem está lá fora. Então quem vem cultuar, ou visitar, ou frequentar, vem na expectativa de que a igreja seja o retrato do seu pastor, tenha o comportamento do seu pastor. Por essa razão, é até interessante falar isso para a liderança, que como a gente tem esse cuidado de visitar. Hoje eu não saí para visitar, eu estava com saudade de orar um pouco mais
Eu já decidi passar mais algumas horas em oração aos pés de Jesus, mas eu sei que quando eu não saio para visitar, sempre tenho uma deficiência. Não era para ser assim, mas eu precisava. Às vezes eu só almoço depois do culto, eu só faço refeição, fica meio puxado, mas deixa isso para lá. Então as pessoas geram essa expectativa de que vai encontrar uma igreja que é a cara do seu pastor. Se ela encontrar diferente, ela vai se decepcionar, vai se frustrar. Quer ver um exemplo? Vou usar aqui um exemplo simples para você entender, falando no sentido eclesiástico, ou melhor, uma comparação. Suponhamos que você é um professor de artes marciais. Ora, existem vários tipos de artes marciais: Kung Fu, Karatê, Judô, Taekwondo, Aikido. Não, eu estou bem. Capoeira, Jiu-Jitsu, Muay Thai, boxe, kickbox. São várias as modalidades de artes marciais. Aí suponhamos que você tem uma academia de Kung Fu. Botou lá na fachada o letreiro Academia de Kung Fu. Foi fazer a propaganda da sua academia nas escolas, nas praças, divulgou, propagou e convidou aqueles que desejassem aprender Kung Fu, viessem à sua academia. Só que em determinado dia você viajou e deixou um dos seus alunos responsável para fazer a matrícula dos que desejassem aprender Kung Fu. Só que o seu aluno, ele gosta de capoeira. Ele é seu aluno de Kung Fu, mas ele gosta de capoeira. Aí quando os alunos que vieram se inscrever, se matricular, chegaram, ele está com um birimbau, um pandeiro, uma calça branca, um cordão de grau na cintura, uma camiseta regata, e o pessoal lá na ginga. Paranauê, entendeu? Aí quem chega vai olhar e vai se espantar e vai dizer: ora, não é uma academia de Kung Fu? E por que é que eu estou vendo ginga de capoeira? Então essa pessoa, ela não vai se matricular naquela academia, porque ela veio em busca de uma academia de Kung Fu, não foi de capoeira. Não é o desejo dele, ele não se identifica, ele não é atraído por aquele estilo, ele quer o Kung Fu. Então, provavelmente vai haver uma discrepância, um desencontro. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Claro que eu não chego perto de Paulo, muito menos de Jesus. Mas se a igreja procurar ter uma semelhança com o líder da igreja, vai favorecer aqueles, vai identificar-se mais com aqueles que procuram essa congregação, essa igreja. Porque procura por causa desse estilo, por causa dessa forma, por causa dessa maneira de trabalhar, dessa maneira de agir. Veja, são 5 características: respeito, educação, paciência, alegria e bom testemunho. As pessoas que vêm aqui querem ver essas características, querem ser respeitadas, porque entende que o líder da igreja, quando sai a visitar, respeita o homem, respeita a mulher, respeita o adulto, respeita a criança, respeita o idoso, respeita o rico, respeita o pobre, respeita a moça, respeita o rapaz. Então tem essa certeza de que aquele povo que ali congrega é educado nesse sentido, é ensinado nesse sentido. Vai ter a noção de que ali vai ter um povo gentil e educado.
porque entende que vai seguir aquele comportamento, porque se não for assim, nós iremos trabalhar em desencontro, em choque. Por quê, irmãos? Porque eu entendo que existe gostos, todo mundo tem um gosto. Tem gente que gosta de uma igreja mais, como é que eu posso dizer? Mais animada no sentido de, não é? Aí balança para lá, e vão lá e se identificam. Outros já quer uma igreja mais sisuda, mais carrancuda. Outros já quer um pastor mais light, um pastor mais moderno. E vai cada um se adaptando com aquele sistema. Ora, eu tinha uma ovelha lá em Maceió, que o sonho dela era congregar na igreja Bola de Neve. Acho que vocês nem ouviram falar, mas já tem aqui em Maceió. Ela, acho que é lá do Sudeste, não sei se é São Paulo ou Rio, na Bola de Neve. Ela congregava com a gente, e como lá perto não tinha essa bola de neve, mas ela sempre falava, né? Só pastor, pensa uma igreja maneira. Era a irmã Ruth era uma benção, era uma jovenzinha. Hoje ela congrega lá, foi morar no lugar e tem lá perto, entendeu? É a igreja que o púlpito dela é uma plancha de surf, onde todo mundo pode se tatuar sem nenhum problema, usar brinco, piercing, sem nenhum problema. Então veja que ela se identificou com aquela igreja. Então eu sei que vai existir gosto para todo tipo de igreja, todo tipo de coisas que existam nessa terra. Então quem vem até este lugar, vem na expectativa de que vai achar um povo parecido com seu dirigente. Se a gente apresenta algo diferente, aquela pessoa não vai se adaptar, não vai se firmar, não vai se enraizar, porque é como se a gente fizesse uma propaganda e quando o produto chegasse fosse outro. Vai gerar essa dificuldade. Veja, eu comecei lendo sobre perseguição. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Só é perseguido, irmãos, alguém disse, eu concordo, quem está na frente. Quando você é perseguido por alguém ou por algo, isso significa que você está na frente, que você vai na frente, porque só persegue quem vem atrás. O maior erro de quem está sendo perseguido, deixa eu lhe dizer qual é parar e às vezes voltar para tomar satisfação com quem está lhe perseguindo. Porque se você está indo, está avançando, está alcançando o seu alvo, alcançando o seu propósito, o seu objetivo, e tem alguém lhe perseguindo, se você parar, já atrapalhou a sua vitória. Se você voltar, já dificultou ainda mais a sua vitória. Então, irmãos, acaba com isso e continua caminhando, marchando e andando, porque você está na frente. Eu não sei se vocês sabem o que é prisma. Não é aquele carro da Chevrolet, não. Prisma é quando você pega um pedaço de cristal e acende uma luz por trás dele, e lá na frente dele vai sair vários raios de luz. Pode ser amarela, verde, vermelha, azul, cor de laranja. Você acende uma luz aqui atrás do cristal. Quando sai do outro lado, aí vira o prisma. Isso é o que a gente chama de ponto de vista. Dependendo da posição pela qual você vai olhar a transferência da luz, ela vai sair de uma cor. Dependendo da posição que você estiver. Então os pontos de vista às vezes são diferentes pela posição que nós ocupamos. É semelhante àquele caso que aconteceu, acho que na Idade Média,
Dois homens se encontram no caminho de frente de uma estátua. Um por trás da estátua, outro pela frente da estátua. Aí um disse: rapaz, o rei deve ter gastado muito ouro para fazer essa estátua. Mas o outro diz: mas a estátua é de prata. Disse: não, rapaz, você está cego, não está vendo que a estátua é de ouro? Não, quem está cego é você, a estátua é de prata. E começou: é de prata, é de ouro, é de ouro, é de prata, é de prata, é de ouro, é de ouro, é de prata. E começaram a se estressar um com o outro, já desceram do cavalo, já puxaram a espada e já queriam brigar, já queriam se matar. Aí chegou o terceiro personagem na história e disse: o que é que está acontecendo aqui? É porque esse rapaz aqui não está vendo que a estátua é de prata. Bom, quem não está vendo que a estátua é de prata é você. Não, a estátua é de ouro. Aí o rapaz disse: não, calma, eu vou resolver o problema, sem briga. Pegou o que estava na frente da estátua: vem aqui. Trouxe ele para trás da estátua. Quando ele olhou por trás, as costas da estátua eram de prata. Aí pegou o que estava atrás e levou para frente. Quando ele chegou na frente, olhou que a frente da estátua era de ouro. Os dois estavam certos no seu ponto de vista. Então, às vezes, o que você vê do seu lugar é diferente do que eu vejo do meu. O que você entende do lugar que você está é diferente do que eu entendo do lugar que eu estou. O que você faria no lugar que você está é diferente do que eu faria no lugar que eu estou. Isso se chama ponto de vista. Dependendo do lugar, da circunstância, da situação, da compreensão, da responsabilidade. Porque a responsabilidade que você tem com a igreja é muito diferente da minha. Porque se uma pessoa não vier para o culto, você não vai nem sentir tanto. Você pode até sentir a falta. Ela não vem uma vez, não vem duas vezes, não vem três vezes, passa uma semana, 15 dias, passa um mês, e você está vindo. De repente você até esquece que aquela pessoa faz parte da igreja. E segue a sua jornada. Você não se preocupe em ir lá ver o que aconteceu, o que foi que houve. Talvez você vá até uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, depois vou mais nada, aquela pessoa não está dando nem bola. Cheguei, nem me deu atenção. Porque isso tem a ver com a posição, com a responsabilidade, com a cobrança que pode ser feita. Aí você vai sentir o peso. Mas aí o prisma tem essa questão. E como eu falo de perseguição, outra coisa interessante é que quando tem alguém na sua frente, a sua visão fica comprometida. Quando tem alguém na sua frente, você não consegue ter uma visão clara do que está na frente, porque tem alguém tapando a sua visão. E o que é que acontece? Suponhamos que seja um carro e você está atrás do motorista. Tem hora que o motorista puxa de vez para a esquerda. Você diz: o motorista está doido. Não sabe que era quem tem na frente, que ele tinha que desviar. Tem hora que ele puxa de vez para a direita, aí você bate com a cabeça do vez, esse motorista parece que está carregando boi, então o quê? Você fica bravo, mas não sabe o que tem na frente. De repente ele dá uma freada brusca, que você mete a testa na cadeira da frente. Pô, tá doido, motorista, mas não sabe o que tem na frente. Por quê? Porque quem está na frente é quem tem a visão do que está acontecendo, do que está ocorrendo. Então são situações que a gente precisa ter maturidade para entender o porquê, a razão, o motivo daquela atitude. Mas veja, bem-aventurados que sofrem perseguição. Ora, só aqui dá para entender o que eu já falei. Jesus Cristo está dizendo: o que é perseguido deve ser bem-aventurado, porque quem está perseguindo ficou para trás. Se você está sendo perseguido,
é porque o seu inimigo ficou para trás, você está na frente. Então dê glória a Deus. Aleluia. Eu não lembro bem, mas eu escuto muita coisa, mas alguém disse que ninguém, irmão, inveja o fraco. Ninguém inveja o fraco, ninguém inveja o derrotado, ninguém persegue o que não tem nada para oferecer. Então se alguém está ali perseguindo ou tem inveja de você, é porque tem algo especial na sua vida. Então não fique triste, dê glória a Deus. Você é especial, tem algo importante em você. Por isso alguém está lhe perseguindo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Está lá em Pedro, acho que é Pedro quem escreve, eu não lembro a referência. Mas ele diz que se nós sofremos perseguição por causa de Jesus, do Evangelho, nós devemos dar glória a Deus. Agora, se nós sofremos perseguições porque não damos bom testemunho, devemos nos envergonhar. Aí a perseguição que você sofre é porque você é crente, é fiel, obediente, ou porque você não está sabendo se portar ou se comportar como servo de Deus e serva de Deus. Porque deles, dos que são perseguidos, é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Veja que a perseguição está no versículo 11, está no 10 e agora está no 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Injuriar é chamar de miserável, de desgraçado, de infeliz, falar palavras de maldição, palavrão, lançar toda a sorte de miséria sobre aquele que segue a Jesus. Aí diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, aleluia, lhe caluniando, inventando história, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, porque é crente, por causa de Jesus, não fique triste não, dê glória a Deus. Se você tiver a oportunidade de um dia estudar a história da igreja primitiva, da igreja do tempo dos apóstolos, dos pais da igreja, Policarpo, Inácio, Savonarola, João Rus, Tertuliano e outros mais, você vai ver que na história da igreja, o desejo dos bispos, era assim denominado na época, era morrer pelo Evangelho. Eles tinham na mente que só teriam um nome engrandecido se morressem pelo Evangelho. Então eles desejavam ser jogados na arena para os leões devorados, eles desejavam ser queimados, eles desejavam ser decapitados, eles desejavam ser apedrejados, eles sonhavam com isso. O Inácio mesmo, quando ele é preso e levado para Roma, para ser jogado na arena para os leões devorarem, ele escreve uma carta para a igreja que ele pastoreia, eu não sei se é a de Éfeso, e ele escreve animando os irmãos, dizendo assim: eu vos aconselho a não desanimar da fé, a continuarem firmes, porque tem um galardão, tem uma coroa, tem um céu nos aguardando. Eu estou sendo levado, ele escrevia, para Roma, para ser jogado na arena, para os leões me devorarem. Venham multidões de feras, me devorem, me consumam, porque assim vocês estão simplesmente adiantando o meu encontro com meu Deus, com meu Jesus. E se eles não vierem me devorar, dizia Inácio, eu irei provocá-los, os leões. Se os leões não estiverem com fome, estiverem piombo, eu vou provocá-los.
eu vou mexer com eles, para eles me devorarem. Venham multidões de fera, me devorem, mas simplesmente adiante o meu encontro com o Senhor. Eles sonhavam com isso, irmãos. O sonho deles não era ter uma casa na beira da praia, uma cobertura na Ponta Verde, uma fazenda com 5.000 cabeças de gado, uma conta de 10 milhões no banco. Não era esse, um carro importado, um paletó importado, um sapato importado. O sonho deles era morrer pela palavra de Deus. Aleluia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aleluia. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Porque a filosofia atual, até mesmo dentro do evangelho, é que você não pode sofrer. Se você está sofrendo é porque Deus não é com você. Se você está passando alguma necessidade é porque Deus não é com você. Se a sua roupa está velha, está gasta, é porque Deus não é com você. Se você está desempregado é porque Deus não é com você. Isso é a filosofia que estão pregando hoje por aí. Deus só é com você se você tiver um carro zero na garagem, o guarda-roupa topado, chega a estar envergado de tanta roupa. Quando você chega no final do mês ou no começo que faz a feira, o armário chega, fica troncho assim, sofrendo. Bota metade ali no barco, menino, senão o armário vai quebrar. Aí Deus é com você. Quando você está com o bolso cheio de dinheiro, chega, faz bochecha no bolso assim. Quer quanto prestado, mãe? Pode falar. Aí Deus é com você. Mas no dia que só tem manjuba com farinha para comer, que você procura R$2 para comprar de ovo e não tem, que o carro da Ceal, quando passa na porta, você clama o sangue de Jesus, cega ele, Jesus, pelo não veio que está atrasado aqui, desta lama. Não é assim? Aí essa é a medição que estão fazendo hoje do evangelho. É através dessas características que alguém disse: você tem ou não tem Deus na sua vida? Mas a Bíblia diz que os servos de Deus eram perseguidos, passavam fome, andavam nus, eram presos, eram chicoteados, passavam necessidade, passavam naufrágio, por amor ao Evangelho. Esse Evangelho que estou anunciando por aí, meu irmão, eu tenho para mim que é um Evangelho pirata, paraguaio, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de renúncia, de transformação, de libertação, de sofrimento, de espinho, de porta estreita, de caminho apertado, mas que garante o homem o direito de vida eterna. Oh, aleluia! Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pedro disse: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual você deve resistir firme na fé, sabendo que as mesmas provações acontecem com os nossos irmãos no mundo. Olha, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Dê glória a Deus, dê graças a Deus, porque você nasceu no Brasil. Alguém disse, irmãos, e me parece que é mesmo, Deus ama demais o Brasil. É o país que mais tem água no mundo, é o país que mais produz comida no mundo, que tem o melhor clima do mundo, não tem terremoto, não tem furacão. Pense numa maravilha. E nós temos liberdade de seguir a religião que quiser seguir. Tem os crentes, tem os católicos, tem os umbandistas, tem os espíritas, tem os satanistas. Tem liberdade, irmãos, para você servir a Deus, buscar a Deus ou servir qualquer religião que quiser servir. Dê graças a Deus por isso.
O ruim nisso tudo é que, por ser uma coisa tão facilitada, tem gente que não sabe dar valor, irmãos. Lembra daquele pastor que eu falei a história dele aqui outro dia? Que eles se acordam, mas não sabe se dorme naquele dia, porque se for descoberto que ele é crente, eles morrem. Mas ele não parava de pregar. Eu vi um vídeo outro dia, está com tempo. Eu não sei qual é o país, mas eles pegam uma família de crente, o irmão, a irmã, não sei se um filho ou mais, gavam uma levada, jogam eles dentro, jogam galho seco em cima e fica em volta um monte de gente, cada um com um cacete na mão desse tamanho, que quando eles tentam sair de lá, ele taca no cacete, ele cai lá dentro de novo. Aí eles vão lá, jogam algum líquido inflamado e toca fogo, porque é crente. Se você pesquisar o vídeo, você vai ver um senhor de uma idade, eu acho que ele deve ter uns 60 anos, esse moço, dessa cena que eu vos falo. O fogo começa a queimar, ele vai tentar sair, eles batem o cacete, derrubam ele para dentro. Tem uma hora que a dor traspassa, irmão, porque tem uma hora que a dor passa e você não sente mais a dor. Ele fica olhando assim para o braço dele queimando. O fogo queimando, ele simplesmente olhando a chama, a labareda de fogo no braço. Porque é crente. Foi por isso que Jesus Cristo, ele disse, em determinado momento, quando ele fez alguns milagres, ele disse: ai de ti, Tiro e Sidom, porque se em ti fossem feitos os milagres que foram feitos, ou se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que foram feitos em ti ou aqui, eles se converteriam, eles se arrependeriam, se tornavam crentes. Por isso eu digo: ai de ti, Tiro e Sidom, porque haverá menos incômodo para Sodoma e Gomorra do Nilo Giro do que para vocês. Olha, irmão, você pode vir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, você pode consagrar, jejuar, orar de arrancar a bolacha do joelho, você pode evangelizar, panfleto e tudo, e a polícia ainda vai lhe dar apoio. Eu digo isso porque o meu sogro que está lá morando com a gente, ele é PM, reformado. Ele disse: olha, sincero, eu nunca gostei de imagem. Ele fala isso para mim. Agora, quando eu fui olhar as religiões, eu gostei da religião dos crentes. Nunca me deram trabalho. Ele é policial. E ele destacou em 28 cidades aqui em Alagoas. Isso nunca me deram trabalho. Aleluia. Mas nós, me desculpe que eu vou falar, generalizo o Brasil, estamos desprezando a oportunidade que Deus tem nos dado. Você tem liberdade para servir a Jesus. Ninguém vem com uma arma pôr na sua cabeça, perguntando se você nega ou não nega Jesus. Mas mesmo assim, com toda essa facilidade que nós temos, irmãos, muitos têm desprezado essa oportunidade, têm jogado fora. Que Deus tenha misericórdia e que a igreja desperte. Glória a Deus. Que a igreja acorde e levante a cabeça. Porque eu estou pregando aqui sobre perseguição. Mas você acha que perseguição é porque a sua vizinha disse que você tinha um cabelo de imbira? Aí você chega na igreja pedindo oração: pastor, ore por mim, pastor. Eu estou passando uma prova muito grande, pastor. Olha, eu estou a ponto de me desviar. O que foi, minha irmã? A minha vizinha disse que eu tinha cabelo de imbira. Eu não sei o que é que eu faço mais não, filha. Isso é só uma comparação, meu irmão. Se você for olhar direitinho, o que tem de gente desanimando por besteira, irmão. Ah, porque, irmão, passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Não me desviar porque hoje eu queria comer uma carne sem osso. Mas só tinha chambari, o chambari tem osso. E que negócio da beleza, meu irmão.
Olha, irmão, tu se converte, irmão. Tu pensa que entrar no céu é fácil, é? A porta é estreita, o caminho é apertado. Satanás vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resista firme na fé, irmão. Desanima não. Porque está escrito em Hebreus 10 e 27. 9 e 27, melhor dizendo. Depois da morte segue-se ao juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Juízo é julgamento. Juízo é tribunal. Depois que nós morrermos, não terá outra oportunidade. Ou a gente entra no céu dessa vez, ou não terá outra chance para entrar. Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus por esse culto.